Ligou? Bora. Dentro é arborizado. Onde está a comunicação do Além das Finanças não é incisivo. A pessoa ela entra se ela sentir de entrar. Se ela não sentir de entrar, também não tem problema. Eu prefiro deixar em aberto o CTA do que ser incisivo, usar gatilhos e manipular alguém que às vezes não está no momento e acabar desqualificando bem o filtro, entendeu? Qual foi a decisão que te fez criar o ADF, o Além das Finanças? Então, Além das Finanças, ele basicamente surgiu de forma muito orgânica, muito natural, né? Isso muito em razão da demanda que eu sempre recebia. Minha forma de trabalho ela é bem diferente do que é do mercado tradicional, porque eu não fico abordando cliente, pelo contrário. Eu só atendo pessoas que eu recebo indicação. Só que a maioria das pessoas que vinham de indicação não tinha tanto perfil para ser atendido na consultoria. Porque às vezes estava no início da acumulação, às vezes não tinha uma renda suficiente, às vezes faltava alguns atributos para poder ser atendido na consultoria. E eu pensei, velho, sendo bem transparente, essas pessoas que normalmente vinham com esse perfil, que eram pessoas que tinham ali entre 10 e 500 mil reais, por exemplo, eu percebia que elas não precisavam de um profissional, mas sim de um conhecimento que permitisse com que elas, de maneira autônoma, conseguissem entender e tomar decisão para que o patrimônio acumulasse lá na frente, quando ela tivesse de fato um patrimônio mais robusto, ela precisasse realmente de um serviço mais personalizado, de um foco um pouco maior na diversificação do patrimônio. E aí eu pensei, já que a minha metodologia ela é validada depois de 12 anos de mercado, já passei por XP, BTG, Suno, já atendi muita gente, continuo atendendo gente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, por que não transmitir esse conhecimento para essas pessoas que precisam e que certamente não vão ser pegas por modelos extremamente conflituosos, que basicamente assessoria, gerente de banco, algumas consultorias também acabam sendo bem conflituosas. Então, por que não transferir o conhecimento para que elas sozinhas consigam acumular dinheiro da maneira correta, baseado nos objetivos dela, no momento de vida, e lá na frente, se eventualmente ela precisar e ela quiser, ela contrata a nossa consultoria. Então, a DF, que é Além das Finanças, veio exatamente para isso, mas claro, é uma metodologia que ela não olha somente para as finanças, por isso que o nome é Além das Finanças, que eu parto muito da ideia de que quando a gente tem as finanças bem organizadas, bem direcionadas, todo o resto ele acaba, digamos que, sentindo esse efeito positivo também. E aí lá dentro a gente aborda comportamento, hábitos, mentalidade, não nesse aspecto de coach, né, mas em ciência mesmo, né, neurociência. Então a gente aborda metodologias de finanças, investimentos, ciclos econômicos, ou seja, tudo que complementa muito a área de finanças, mas a gente não se limita a falar somente sobre finanças, por isso que o nome veio Além das Finanças. E aí, claro, surgiu exatamente por conta disso, porque eu tinha muita demanda de pessoas que infelizmente naquele momento não estavam muito no perfil para ser atendido pela consultoria. O que o Além das Finanças tem de diferente das outras consultorias financeiras tradicionais? A diferença é que consultoria tradicional, ela vai querer com que a pessoa ela não tenha conhecimento para depender da consultoria. O Além das Finanças vem exatamente para gerar independência. Quando se trata de quê? De saber exatamente o que fazer com o próprio dinheiro. E aí é onde entra o outro ponto. Consultoria trata cada cliente pautado no quanto ele tem de patrimônio. Então, se o cliente ele tem patrimônio X, ele vai ser melhor atendido do que o cliente que tem um patrimônio menos X. Então, o que na minha opinião não faz o menor sentido. Afinal de contas, o que muda é só o tamanho do patrimônio. E aí, no Além das Finanças, a gente trata de estratégia. Independente do tamanho do patrimônio, a estratégia ela vai ser extremamente funcional, extremamente efetiva para qualquer tipo de perfil. Então, a diferença Além das Finanças, a gente aborda metodologias e estratégias. Consultoria está olhando só para patrimônio financeiro, por exemplo. Mas, por exemplo, quais são os comportamentos com dinheiro que você acha que atrapalha a vida financeira das pessoas? Essa pergunta é muito boa, porque eu diria que o comportamento é só um efeito. Efeito do quê? De uma visão, de uma crença que aquela pessoa tenha. Então, não vou falar sobre o comportamento a princípio, eu vou falar sobre o efeito, sobre a origem, que no caso é a crença.
Muitas pessoas têm muito aquela crença com o dinheiro de que, primeiro, o dinheiro é ruim, não é uma boa ferramenta, então ela faz mau uso do dinheiro, ou que ela não, por exemplo, o que eu mais percebo são pessoas que, eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou estar vivo, então ela acaba tomando decisões hoje que são onerosas para ela hoje e no futuro. Então eu diria que a crença que mais onera é exatamente essa, de que, primeiro, o dinheiro é escasso, segundo, que ela não sabe o dia de amanhã, terceiro, que o dinheiro é ruim. Pelo contrário, o dinheiro é uma ferramenta neutra, por sinal. O que vai determinar o que é bom ou ruim é a maneira que eu utilizo ele. Então, qual é o resultado que eu estou tendo com o dinheiro? Ele é positivo? Sim, então eu estou tendo boas decisões. Ele é negativo? Então eu estou tendo más decisões e possivelmente essa má decisão seja originada pela crença. Então, um comportamento é você não ter prioridades. Acredito muito que a pessoa que ela não tem prioridades, ela não sabe muito bem o que fazer, a forma que ela se comporta é tratando tudo como prioridade. Então ela sai gastando o dinheiro dela, afinal de contas, dinheiro é um bem com, digamos que, limite, né? Ou seja, dinheiro ele tem um limite, ele não é ilimitado, mas o desejo, pelo contrário, ele é completamente ilimitado. Então quando você coloca na balança, certamente o comportamento de gastar com prazeres e com desejos, ele acaba sendo maior e certamente a pessoa sai gastando muito mais. Duarte, você acha que melhorar a vida financeira vai além do dinheiro? Com certeza, né? Até porque o dinheiro ele transcende outras áreas. Uma pergunta que eu faço: quando você está mal financeiramente, você se encontra bem em outros aspectos? Possivelmente não. Por quê? Porque a gente vive no mundo capitalista. Então, sim, com certeza, o dinheiro ele envolve o benefício de outras áreas. Por isso que, na minha opinião, é importante a gente entender a maneira que a gente se comporta e trata o dinheiro para que a gente esteja sempre adepto a essa forma de se comportar bem para que outras áreas não sejam afetadas, por exemplo. Duarte, e quem deve participar do Além das Finanças? Quem deve participar são pessoas que certamente têm renda, primeiro ponto. Se você tiver pelo menos 10 mil reais ali de dinheiro parado, que você não sabe muito bem o que fazer, você já é perfil. Até quem já tem ali aproximadamente 500 mil reais em patrimônio. Mas, claro, que busque conhecimento, quem queira realmente ser independente. Então, por exemplo, você tem renda, você tem capacidade de poupar dessa tua renda, você já tem minimamente algum dinheiro para poder investir, certamente você vai ser muito beneficiado. Por quê? Porque você vai conseguir de imediato aplicar as metodologias e, consequentemente, ter resultado. Então, eu diria que esse é o perfil. Não seria uma pessoa que está extremamente endividada e que não tem renda e que precisa de renda, porque as metodologias não seriam tão efetivas, sabe? A pessoa teria que solucionar problema de renda para depois vir para a organização, planejamento e investimento. O que é prosperidade para você? Essa pergunta ela é boa e ela acaba sendo muito subjetiva, porque eu acho que prosperidade, assim como o sucesso, está muito relacionado à visão de mundo da pessoa. Então, prosperidade para mim é estar avançando em todos os aspectos da minha vida. Avançando espiritualmente, avançando moralmente, mentalmente, emocionalmente e materialmente também. Então, quando eu olho para trás, eu me tornei uma pessoa melhor? Sim, então eu estou prosperando. Diferentemente de se eu estivesse olhando para trás e eu não estivesse melhorando, certamente eu não estaria progredindo, eu não estaria prosperando. Então, prosperidade para mim é me perceber estar melhor em cada uma das áreas que eu trato como importante, que foi as que eu mencionei já. Então eu diria que prosperidade seria exatamente. E uma das formas da gente ser próspero financeiramente é sabendo lidar com o dinheiro, sabendo utilizar, principalmente o que é um ativo, o que é um passivo. Você está construindo mais ativos, certamente uma pessoa próspera, ela constrói mais ativos do que passivo. Então acho que seria essa a diferença. Então, além das finanças, ele surgiu de uma demanda reprimida que eu sempre tive. Eu já tendo cliente há 12 anos, já passei por XP, BTG, Suno, então certamente hoje, pelo fato de eu ter uma carteira de clientes, sempre pinga indicações, sempre tem indicações ali de clientes que tem um bom relacionamento, que a gente já está há muito tempo, que tem bons resultados. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, o fato da gente estar no Brasil, nem todo mundo tem perfil para ser atendido pela consultoria, porque eu parto muito do senso de justiça, que velho, eu não vou cobrar um valor alto para uma pessoa que não precisa de uma consultoria. Então, surgiu exatamente daí, porque vinha muita gente que ainda não estava apta para a consultoria, pelo fato de, às vezes, não ter uma renda tão boa, não ter um patrimônio tão bem,
construído, às vezes está endividado, enfim. E aí, pensando nisso, eu cheguei à conclusão de que aquelas pessoas, elas não precisavam de um profissional dizendo o que elas precisavam fazer, principalmente porque, na sua grande maioria das vezes, esses profissionais eles são conflituosos. E aí eu pensei, se eu transferir aquilo que eu já faço há 12 anos, eu certamente consigo contribuir muito com o acúmulo dessa pessoa. Uma pessoa que está no início da fase de acumulação, ela não precisa de um profissional. Ela precisa ter acesso ao conhecimento correto para que, através do próprio conhecimento, ela consiga tomar boas decisões. E tomando boas decisões, ela certamente vai construir patrimônio da maneira correta. E lá na frente, se eventualmente ela precisar, aí sim ela se conecta a um profissional que vai olhar para o momento de vida, vai olhar para os objetivos e vai diversificar aquele patrimônio de uma forma que faça mais sentido. Então, além das finanças, ele surgiu primeiramente disso. Segundo, de um conhecimento que eu sempre busquei, que foi psicologia, comportamento, hábitos. Eu sou um cara que gosta de me cuidar, eu sou um cara que gosta muito de ler. Então, o nome Além das Finanças vem exatamente por conta disso, porque quando a gente trata de finanças, o efeito positivo, ele não fica somente na esfera financeira. Pelo contrário, ele começa a transcender em outras esferas, como, por exemplo, saúde, relacionamento interpessoal, carreira profissional, e uma série de outras áreas. Então, o nome Além das Finanças vem exatamente por conta disso, porque a gente abrange, além de metodologias financeiras, áreas que são extremamente complementares, mas muito importantes, assim como a parte financeira também.